Olá, aluna da Educarte Concursos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sou a professora Rosiane, pessoal, para quem não me conhece, e eu estou aqui para corrigir mais algumas questõezinhas com vocês aí, questões voltadas para a banca FCC, né, principalmente para os alunos que irão prestar o concurso público da Bahia. Quero deixar bem claro que não é porque as questões são pautadas na banca FCC que você, aluno que irá fazer questões de outra banca, não pode estudar por essas questões. Essas questões são elaboradas para atender às necessidades de todos os alunos. Professora, mas a prova a banca que vai fazer a minha prova é uma banca de certo ou errado. Tudo bem. As questões de múltiplas escolhas, você tem que identificar o que está certo e o que está errado na questão. Você tem que ter um conhecimento prévio, tá? Então, todos os alunos são bem-vindos aqui, pessoal, tá? Duas observações antes da gente iniciar a nossa aula. Senão a galera do suporte pedagógico puxa minha orelha, tá? Brincadeiras à parte. Primeira coisa que vocês precisam fazer por mim, deem um joinha nesse vídeo aí, nesta aula, tá? Professora, não gosta da sua aula. Tudo bem, pessoal, só estou te pedindo um like, tá? E se tem alguma coisa aí que não tá legal, que precisa ser melhorada, manda uma mensagem pra gente. A gente resolve, a gente melhora, a gente vê uma didática melhor, uma metodologia melhor. O nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda, com que você desenvolva e com que você busque e alcance o seu almejado cargo público, tá? Então, primeira atividade do dia, deixem já o seu like, interajam bastante nesse chat aí que o suporte pedagógico vai estar auxiliando vocês da melhor forma possível, tá? E o nosso segundo recado é isso aqui, ó. Siga a gente no nosso perfil oficial do Instagram da Educarte Concursos, tá? Educarte Concursos. Aliás, educarte.concursos, tá? Vocês não podem esquecer do ponto aí, não. Siga a gente nas redes sociais, ok? Temos a professora Mara e eu sou essa moça aqui, professora Rosiane, tá? Mais conhecida também como professora Rosiane Alves. Esse material já foi disponibilizado para os nossos grupos oficiais, então caso você não tenha esse material, olha, o grupo oficial já foi disponibilizado para vocês. Professora, não tenho como imprimir? Não tem problemas nenhum. Pega um papel e uma caneta, observa as principais informações das questões, os temas que as questões estão abordando e faça o seu estudo da noite. Não deixe de estudar, tá? Professora, não tenho tempo. O pouco que você estuda já é muito, pessoal, tá? Então, cuidado com isso aí. Estuda que passa. Estuda que você alcança o seu cargo público. E eu estou aqui para ser a ponte, para ser a mediadora. Como professora, eu tenho que ser mediadora de conhecimento. E eu estou aqui para mediar o seu conhecimento, tá? Eu estou aqui só para te orientar. Mas quem faz o seu caminho é você. Tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. O material vai estar na tela para vocês aí, bem tranquilo, tá? E vamos iniciar a nossa aula de hoje com a questão número 1. A questão número 1, ela diz o seguinte: a lacuna a seguir, né? Opa! Complete a lacuna a seguir. O papel do educador. Aqui está dizendo para a gente qual é o papel do educador. E ele está pedindo para a gente completar a lacuna, né? Então vamos lá. O papel do educador é desenvolver uma prática pedagógica que considere o desafio para os estudantes como parte do processo de... Meus amores, olhem só. Existe duas relações aí entre professor e aluno. Existe uma relação que eu costumo chamá-la de vertical. Essa relação vertical, o professor está aqui na ponta, no topo, o aluno está na base, verticalizada. O professor está aqui, é detentor de conhecimento e ele deposita o conhecimento no aluno. O aluno que está aqui recebe relação bancária, né? Onde você vai depositando, só que nesse caso você vai depositando conhecimento, deposita conhecimento. Beleza? Tradicional, uma relação mais tradicional. Aqui o papel do educador é ter uma relação horizontal com o aluno. Professor, aluno. Nesse espaço-tempo aqui, diálogo, tá? O professor que está aqui, ele vai ter papel de mediador.
o professor vai mediar conhecimento. E a partir do momento que o professor media, tem uma relação democrática, uma relação de diálogo com o aluno consegue desenvolver aspectos protagonistas. O aluno consegue desenvolver aspectos de pleno desenvolvimento, tá? Então, o aluno consegue desenvolver aspectos de responsabilidade, sempre uma relação horizontal, tudo bem? Vou especificar para você agora nessa tela. Olha aí, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, uma relação horizontal, aqui, né? Aqui a gente coloca o aluno, aqui a gente coloca o professor. Tá? Então, olha só, o professor nessa relação, ele vai ter um papel de mediador. Então, ó, o professor ele tem um papel de mediador. Nessa relação aqui, ela é pautada no diálogo. Tá? Então, esse é o papel do professor. Então, algumas características importantes aqui para a gente identificar a resposta correta. Então, o professor deve assumir vou trocar aqui a cor. Um papel mediador. Outra coisa, o professor, além disso, ele vai ser mobilizador e facilitador do processo vou trocar aqui a cor de novo, ensino, aprendizagem. Tá? Essa é as principais características do papel do educador. Ele vai assumir o papel de mediador, tá? Ele vai ser o mobilizador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem e com base nessas explicaçõezinhas aqui, a gente já consegue ter uma base de resposta. Lembrando que nessa relação aqui do professor e aluno, o professor como mediador, pautado no diálogo, pautado na democracia, você visa o pleno desenvolvimento do educando. Ok? Então vamos lá. Complete a lacuna a seguir. O papel do educador é desenvolver uma prática pedagógica que considere o desafio para os estudantes como parte do processo de ensino-aprendizagem. E esse ensino-aprendizagem, o papel do professor é de mediador. Então, a gente identifica já a nossa resposta. Ensino-aprendizagem, ensinar e aprender. Relação entre professor e aluno, né? Então, aqui a nossa resposta é letra C. Letra C é a nossa resposta, tá? O professor deve assumir um papel mediador, mobilizador e facilitador das aprendizagens com o objetivo da formação integral dos alunos. Então, aqui, ó, qual é o objetivo dessa relação horizontal? Você tem o objetivo, então vou até colocar aqui para vocês, ó. Da formação, tá? Da formação integral dos alunos. Não se esqueçam, tá? Então, consequentemente, por conta disso, a nossa resposta aqui dessa questão é a letra C, ensino e aprendizagem, ok? Vamos então para a nossa questão de número 2, pessoal.
A questão de número 2, ela fala sobre o atendimento educacional hospitalar e o atendimento domiciliar, tá? Isso aqui é previsto na LDB, tá, pessoal? É previsto na LDB. E aqui a gente fala, ó, do artigo 4º. O artigo 4º, ele diz o seguinte: o atendimento educacional. O atendimento educacional durante o período de internação. Então, ó. Durante o período de internação. Então, a gente coloca aqui, ó. Da educação básica, né? Internado para o tratamento de saúde. Então, ele vai ser em regime. Então, a gente coloca aqui, ó. Vai ser em regime hospitalar. E em regime domiciliar. Regime hospitalar ou domiciliar. Lembre-se o seguinte: todas as vezes que falar de atendimento educacional durante o período de internação em regime hospitalar ou domiciliar, não é por tempo indeterminado, sempre será por tempo prolongado. Busquem responder as suas questões conforme está na lei, tá? Então é por tempo prolongado, tá? Conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Pessoal, essa questão que eu trouxe para vocês, ela traz uma cópia de um trecho do documento que está disponível no site do MEC. O nome do documento que fala sobre esse atendimento educacional em regime hospitalar ou domiciliar, vou colocar aqui para vocês o nome, ó. O nome é Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar. Tá? Estratégias e orientações. Tudo bem? Então, esse é o nome do documento que está disponível no site do MEC, tá? Essa questão ela foi tirada desse documento, mas aí eu trouxe para vocês o artigo 4º da LDB, que traz essas informações aí, tá bom? Então, vamos responder a nossa questão, pessoal. O atendimento hospitalar e o atendimento domiciliar. Então, ó, o atendimento educacional hospitalar e o atendimento domiciliar devem estar vinculados aos sistemas, tá, de educação, como uma unidade de trabalho pedagógico da Secretaria de Educação Estadual. Então, vamos lá. A gente coloca aqui, ó, secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal, como também as direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde que se localizam. Só que aqui o espaço ficou curto, eu vou colocar o restante da resposta aqui embaixo, que é melhor, tá? Para ficar melhorzinho. Então, aqui, a primeira lacuna, ela vai ser completada por essa palavrinha aqui, ó. Pedagógico domiciliar, tá? E por último, vai ser correspondido por de educação. Então, olha só, o atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico
pedagógico domiciliar devem estar vinculados aos sistemas de educação, como unidade de trabalho pedagógico das secretarias de educação estadual, municipal e distrital, como também as direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam. Então, aqui, consequentemente, a nossa resposta é a letra D. A letra B, ela preenche todas essas lacunas. Eu vou apagar aqui toda a tinta do slide, porque aí eu coloco para vocês de âmbito melhor. Então, aqui, ó, a resposta vem aqui, ó, pedagógico. Fazer uma coisa mais organizada. A professora rabiscou muito a tela aí, né? Então, ó. Pedagógico domiciliar. E de educação. Beleza? Então, aqui o nosso gabarito, letra D. Só apaguei toda a tinta do slide, pessoal, para vocês visualizarem melhor como que ficaria a resposta, porque eu rabisquei muito a tela e acabou que não teve nem espaço para colocar a resposta. Então, eu apaguei toda a tinta do slide para a gente colocar a resposta mais certinho. Então, o atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem estar vinculados aos sistemas de educação. Então, a nossa resposta é a letra O na tela, letra D, só para a gente confirmar o nosso gabarito, tá? Perdão pela bagunça aí do quadro, mas deu certo, né? Na tela aí deu certo. Vamos continuar então com as nossas correções. Agora a gente fala sobre a questão número 3. A número 3 diz o seguinte: considere que. Então, vamos marcar aqui o que a questão quer considerar. Considere que a gestão democrática da escola é entendida. Então, vamos ver como que a gestão democrática ela é entendida, tá? Então, ó, gestão democrática é entendida pela implementação de modalidades de gestão cujas formas de provimento e exercício efetivam-se pela presença de canais de participação do poder nas tomadas de decisões. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de gestão democrática, presta atenção, todas as vezes que vocês ouvirem falar de gestão democrática, sujeitos ativos. Sujeitos ativos fazem participação na gestão democrática. Eles fazem parte, eles participam. Todos participam da gestão democrática. A gestão democrática não é só a direção da escola, coordenação e professores, não. Envolvem todos, tá? Envolve comunidade, sociedade geral, professores, alunos, todos, família, tá? Poder público, gestão democrática, tá? Envolvem todos. No caso de gestão democrática aí, a gente analisa de uma certa forma. Nesse caso aqui, todas as vezes que vocês quiserem lembrar de gestão democrática, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Sujeitos ativos, tá? Então, vamos lá. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma parte significativa, consequentemente, um recorte situacional do processo que traz como produto final a materialização da gestão democrática e participativa. Então, aqui eles querem saber qual é o resultado, né? O resultado e a materialização da gestão democrática e participativa. Qual é o produto final, a materialização da gestão democrática? Como que isso funciona? O que eu preciso que vocês entendam? O produto final, que a questão que é aqui, é algo chamado PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, com base nessas informações, vamos lá. A questão era que é o produto final, a materialização da gestão democrática e participativa, tá? O produto final é o PPP. Então, vamos lá. Letra A. A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas da escola, de sua estrutura organizacional, propicia um clima de trabalho favorável, a maior aproximação entre os professores, alunos e pais buscando uma educação de qualidade?
Ok, mas isso não responde a questão. Não responde a questão. A questão quer saber do produto final. E aqui ela está falando sobre o que a participação proporciona. Não é isso que a questão está pedindo. B. O projeto político-pedagógico vislumbra o caminho para a conquista da cidadania, na medida em que, pela ação, reflexão, ação individual e coletiva, pelo exercício da criticidade e da democracia, transforme a realidade existente de forma criativa e sensível, onde expectativas, sonhos e aspirações se façam presentes, pautando a constante busca de um fim maior. A significação das ações dos sujeitos e da escola que se quer. Né? Então, eu não disse para vocês no início e da explicação que o produto final da gestão democrática participativa é o PPP? Então, a letra B, ela fala para a gente sobre o PPP. Ela traz esse recorte aí. Mas vamos ver as outras alternativas e qualquer coisa a gente volta na letra B. Letra C diz novamente sobre participação. A participação não é o produto final da gestão democrática, tá? A letra C diz o seguinte: a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Ok, a participação realmente é isso mesmo, mas ela não está respondendo a questão. Isso não é o produto final, tá? Então, letra D. O trabalho do profissional da educação se constitui num compromisso político e coletivo. Aqui já está falando do trabalho do profissional da educação. Não está falando do produto final, né? É de tomada de decisões sobre a formação intelectual e moral de novas mentes humanas em todas as instâncias do trabalho educativo. Então, a alternativa mais condizente aqui com o produto final, a materialização da gestão democrática e participativa, nós estamos falando do PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Tá? Então, por exemplo, segundo Vasconcelos, o projeto político-pedagógico ele tem a ver com a organização do trabalho pedagógico, tá, pessoal? Como? Vou até colocar aqui para vocês, ó, o PPP. Como? Ele está voltado para organização da escola, tá? Como um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar, então, a visão da totalidade. E nós também temos aqui, tá? A busca pela organização do trabalho pedagógico. Questão do trabalho pedagógico. Então, esses são os dois níveis aí do PPP. Ele visa a questão da organização da escola e a organização do trabalho pedagógico. Então, a alternativa mais condizente, então, com a nossa questão, gabarito, letra B. B de bola, tá? Continuando aí, questão de número 4. A questão 4 diz o seguinte: sobre o projeto político pedagógico. Vou pegar aqui o marca-texto, porque a gente precisa grifar essas partes aqui para a gente interpretar a questão. Então, sobre o projeto pedagógico ou projeto político pedagógico e ou também chamado de proposta pedagógica da escola e aspectos a ele relacionados, assinale a alternativa incorreta. A questão que é a alternativa incorreta. Para a gente responder sobre isso aqui, vamos entender melhor o que é o PPP. O PPP, ele é trabalhado com base em 3 princípios. O primeiro princípio que o PPP é trabalhado no princípio da igualdade. O outro princípio que o PPP é trabalhado no princípio da liberdade. E por último, nós temos o princípio da qualidade. Como é que a gente consegue trabalhar os 3 princípios do PPP? Primeiro, você precisa entender que o PPP... Vou trocar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Opa! Apaguei de novo. Apaguei sem querer aqui, mas eu vou anotar de novo porque eu sou dessas. Então, deixa eu só colocar aqui de novo.
Qualidade. Eu coloquei qualidades, mas é qualidade. Esse aqui são os 3 princípios do PPP, tá? Então, beleza. Vamos entender principais características aqui. O primeiro que vocês precisam associar, pessoal, que o PPP, ele vai além de um conjunto de regras e normas, tá? Que devem ser seguidas. O PPP vai além disso. Ele é além disso, tá? Ele traz pra gente um intuito de reflexão, tá? Individual e coletiva, tá? Do fazer pedagógico. Então, vou até colocar aqui para vocês, ó. Uma mini aula sobre PPP. Do fazer pedagógico, né? Então, esse fazer pedagógico, ele vai ser pautado em 3 perguntinhas bem simples. E se a gente responde essas 3 perguntinhas, a gente consegue realizar um trabalho de excelência quando se trata do PPP, do Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, o PPP ele vai ser associado. Qual aluno eu desejo formar? Outra coisa, para qual sociedade eu quero formar o meu aluno? Outra coisa, como faremos para alcançar essa meta? Então, entendem que o PPP, além de ser político, né, ele é pedagógico. E o foco aqui é sempre o educando. Então, aqui a questão, novamente, com base nessa pequena linha de PPP, né, que não adianta eu responder a questão para vocês, e aí corrigir bonitinho, sendo que vocês não têm uma base do que é o projeto político pedagógico. Lembrando que a Educast, ela tem todo o curso, toda uma estrutura que aprofunda mais, mas aqui é o básico. Então, ó, sobre o projeto pedagógico ou projeto político pedagógico ou também chamado de proposta pedagógica da escola e aspectos a ele relacionado, assinale então a alternativa incorreta. Então vamos lá, alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta aqui quando a gente fala de PPP? Então, ó, o plano de trabalho é o detalhamento, né? Então, o plano de trabalho é o detalhamento, tá? Ou projeto, portanto, compete aos docentes, a equipe técnica, supervisor, coordenador pedagógico, diretor, orientador educacional e aos funcionários elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, também conhecido por plano de ensino e ou plano de atividades. O plano de trabalho é isso? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. B. O projeto pedagógico nada mais é do que o conjunto de normas e regras no qual, em um só documento, organiza a rotina de atividades administrativas e pedagógicas. O projeto não é apenas um conjunto de normas e regras da escola. Não é só um documento, tá? A nossa gabarito aqui já é letra B. O PPP não é isso. Eu falei para vocês que ele vai além do que um conjunto de regras e normas que devem ser seguidas, tá? Letra C diz o seguinte:
Se relaciona à organização do trabalho pedagógico da escola? Ok. O plano de ensino está ligado à organização da sala de aula e a outras atividades pedagógicas e administrativas? Perfeito. Nosso gabarito aqui, incorreto, é a letra B. Beleza? O projeto, ele é além que um conjunto de regras e normas a ser seguidas. Não associe ao PPP como um conjunto de regras e normas. Ele vai além disso. Por quê? Ele questiona qual aluno se deseja formar, para qual sociedade eu quero formar esse aluno e como os faremos para alcançar essa meta. Por isso que ele é um projeto político pedagógico. E esse projeto político-pedagógico voltado para o pleno desenvolvimento do estudante. Então, eu até coloco aqui para vocês, ó. Desenvolver o estudante. Desenvolvimento, então, do educando, beleza? Então, nosso gabarito aí dá número 4, letra B. Questão 5, pessoal. Questão 5 para a gente traz o seguinte, questões aí de relacionar colunas, né? Então, diz o seguinte, vamos lá. É fundamental que a equipe pedagógica e os professores façam reconhecimento dos diferentes níveis de abrangência e de especificidades do planejamento em educação, para que possam analisar suas múltiplas relações e os seus desdobramentos no campo da prática, na escola e na sala de aula. A esse respeito, associe corretamente o nível de planejamento à respectiva orientação que a caracteriza. Então, quais são os níveis de planejamento? Sistema de educação, escola, curricular e ensino-aprendizagem. Vamos relacionar, então, os níveis de planejamento com suas respectivas características. Vamos lá. Vamos ler aqui a primeira característica. A primeira característica diz para a gente o seguinte: abrange a dimensão pedagógica, comunitária e administrativa da escola, sintetizada no projeto político-pedagógico. Preste atenção, abrange, né, a dimensão pedagógica, comunitária e administrativa da escola, sintetizada no projeto político-pedagógico. Aqui nós estamos falando da número 2, que é a escola. Então, escola número 2, beleza? Vamos para a próxima característica aqui para a gente analisar. Reflete as políticas educacionais e enfrenta os problemas de atendimento à demanda, alocação e gerenciamento de recursos. Este daqui, meus amores, nós estamos falando, tá? Deste daqui é o 1. Nós estamos falando do sistema de educação. Sistema de educação, ó, ele reflete as políticas educacionais e enfrenta os problemas de atendimento à demanda, alocação e gerenciamento de recursos. Vamos dar continuidade aqui para a gente identificar. Vou trocar aqui a cor. Compreende o aspecto didático refletindo sobre o para quê, o que, como ensinar e sobre os resultados das ações realizadas. Então, esse daqui, pessoal, nós estamos falando do ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem, ó, vou até colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. O ensino-aprendizagem compreende o aspecto didático, refletindo sobre o para quê, o que e como ensinar e sobre os resultados das ações realizadas, tá? Por último, nós temos aqui, então, a questão, aqui, deixa eu só colocar aqui conforme está sendo, porque fica melhor, né, para vocês verem. Então, 4, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Então, o curricular, ele propõe as experiências de aprendizagem e tem como referência os fundamentos das disciplinas, metodologia, conteúdos, processo de avaliação. Nossa resposta aqui, o gabarito é letra C, tá? 2, 1, 4, 3, letra C é o nosso gabarito. Então, vamos lá. Sistemas de educação reflete as políticas educacionais e enfrenta os problemas de atendimento à demanda, alocação e gerenciamento de recursos, tá?
A escola abrange a dimensão pedagógica, comunitária e administrativa da escola, sintetizada no projeto político-pedagógico, tá? 3. Curricular. Propõe as experiências de aprendizagem, tem como referência os fundamentos das disciplinas, metodologias, conteúdos e processos de avaliação. 4. Ensino-aprendizagem, compreende o aspecto didático, refletindo então o para quê, o que e como ensinar e sobre os resultados das ações realizadas. Então, o nosso gabarito da questão número 5 é a letra C. C de casa, ok? Vamos dando continuidade aqui, questão de número 6. Vamos lá. 6. Assinale a alternativa incorreta. Então, aqui a gente quer a alternativa incorreta em relação aos princípios pedagógicos fundamentais para a inclusão escolar. Então, vamos lá. Inclusão. Inclusão, né? A inclusão, ela segue alguns princípios. Vamos entender quais são esses princípios aqui, então? Um princípio que nós temos é um princípio do acesso. Opa! Peraí. Princípio do acesso e permanência. O outro princípio que nós temos é a ideia de aprender juntos. Nós temos um outro princípio que é o respeito à diversidade. Temos também a questão do respeito à individualidade. Então, vamos lá. Individualidades. Vou até colocar aqui, entre parênteses, a questão do respeito, tá? Você respeitar o individual do seu aluno. Vamos ver aqui outros princípios da questão pedagógica inclusiva. Nós temos também o convívio no ambiente escolar. Convívio, então, do ambiente escolar. E nós temos também o princípio da equidade. Esse princípio da equidade, pessoal, ele gera condições iguais aos iguais e diferentes na medida de sua deficiência, tá? Então, equidade, todos têm acesso, né? Nas suas condições, tá? Todos têm o direito assegurado nas suas condições. Ninguém é desmerecido por ter a questão de deficiências ou afins, tá? Então, a questão número 6, ela diz pra gente o seguinte, tá? Assinale a alternativa incorreta em relação aos princípios pedagógicos fundamentais para a inclusão escolar. Então, vamos lá. Letra A. Estabelecer parcerias com as famílias e também com os outros profissionais da educação e da saúde de maneira a qualificar o trabalho docente? Pessoal, vamos lá? Estabelecer parcerias com as famílias e também com os outros profissionais da educação e da saúde de maneira a qualificar o trabalho docente. Letra B. Ampliar o próprio sentido de inclusão escolar, na medida em que a condição de deficiência é apenas uma dentre outras que exige necessidades educativas especiais. Então, eu quero saber a alternativa incorreta em relação aos princípios. A questão está falando dos princípios pedagógicos fundamentais. Eu coloquei para vocês aqui os princípios. Letra C. Romper com as práticas pedagógicas padronizadas e homogêneas na medida em que dificultam o pensar e o fazer educação de outros modos. Letra D. Fortalecer no docente o sentido de responsabilidade quanto à qualificação da aprendizagem dos alunos de inclusão, posicionando-o como responsável pelo projeto inclusivo. Pessoal, inclusão
princípios, acesso e permanência, tá? Aprender juntos, diversidade, individualidade, que é o caso do respeito, convívio no ambiente escolar e equidade, tá? Então aqui o nosso gabarito incorreto é a letra D. Por quê? Fortalecendo o docente o sentido de responsabilidade quanto à qualificação da aprendizagem dos alunos de inclusão, posicionando-se como responsável do projeto, não é só o professor que tem o papel na questão da inclusão, tá? É a gestão democrática. Todos devem se posicionar perante o projeto inclusivo, perante a questão dos princípios pedagógicos da inclusão, tá? Então, quando a gente fala dos princípios pedagógicos, a que mais se encaixa aqui é a letra D, tá? Quando a gente fala dos princípios, tudo bem? Tá? Ok? Tranquilo? De boa? Vamos dar continuidade aí, então. 7. Questão número 7. Vamos lá. Quanto ao papel da escola, segundo Cortella, analise as assertivas a seguir e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos analisar então. Primeiro, papel da escola. Qual é o papel da escola? Segundo, quem é Cortella? O nome dele é Mário Sérgio Cortella. Educador, palestrante, filósofo, professor, ok? E o Mário Sérgio Cortella, ele diz que o papel da escola, acima de tudo, ele tem uma função de formação de natureza técnico científica, tá? Cidadã. Quando a gente fala cidadão, aí aqui a gente tá voltado, né, para a questão do educando. Você desenvolver o senso crítico do aluno, o senso de responsabilidade, você desenvolver o senso crítico ativo do aluno, que o aluno seja participativo, tá? Então, quando o papel da escola para Mário Sérgio Cortella, ele diz isso aí. E, além disso, nesse sentido, então, a escola, enquanto instituição formadora, ela também desempenha o papel ela vai ajudar a desenvolver o pensamento crítico do aluno, ela vai ensinar o aluno a se posicionar socialmente e politicamente, ela ainda ajuda o aluno a desenvolver habilidades socioemocionais e ainda ensina o aluno a desenvolver suas percepções de mundo, tá? Então, esse é um parâmetro geral do papel da escola para Mário Sérgio Cortella. Então, vamos analisar aqui. Vamos analisar agora, então, as assertivas, se são verdadeiras ou falsas, segundo Cortella, quando ele fala do papel da escola. O papel da escola na sociedade ele é fundamental para o desenvolvimento dos nossos educandos, tá? É onde a gente tem o contato ali com outras pessoas, o aluno ele começa a respeitar as diferenças, tá? Vou só tomar uma água aqui pra gente continuar, que a garganta tá um pouquinho seca, pessoal. Toma água, hein? Hidrata que é bom. Então, vamos lá? Só tomar uma água aqui e a gente continua. Vamos continuar, tá? Então vamos lá. Quanto ao papel da escola, é correto afirmar: é essencial a parceria da família com a escola, pois a primeira é apoiada pela segunda na educação dos filhos? Claro, é essencial a parceria, né? Ó, a ideia de parceria, gestão democrática. Tranquilo, né? Cabe às escolas inteligentes, e quando a gente fala de escola inteligente, não é excluindo as escolas, mas as escolas que têm atitudes inteligentes nesse sentido, de formar parcerias com as famílias, e cabe às famílias procurar essa parceria nas escolas, né? Então, cabe às escolas inteligentes formar, assim, as escolas elas vão buscar,
tá? Não é, eu não estou dizendo, preste atenção, pessoal, eu não estou dizendo que existem escolas burras, não é isso. Eu estou falando que as escolas inteligentes, elas vão buscar meios de puxar a família para o contexto social da vida do aluno. É o que eu falo. Às vezes o pai conhece o filho, o professor conhece o filho como aluno. Aí, quando chama o pai para falar sobre a questão acerca pedagógica do filho, que não condiz com o ambiente escolar, ou que o filho não rende, ou não é para falar mal do aluno, mas deixar claro o que está acontecendo e quais são as rotas que a gente precisa tomar para recuperar esse aluno, o pai fala, não, mas não é meu filho. Meu filho não é assim. Eu falo, pai, a gente conhece o aluno. Ele é um excelente filho, ele pode ser, ele deve ser um excelente filho, mas ele não é um bom aluno aqui. Vamos fazer umas rotas de correção, vamos buscar o seu filho para a escola. O que está acontecendo? Algum problema em casa? Alguma coisa que a gente não está sabendo? Chama o aluno, vamos conversar, tá? Então, sim, essa alternativa, a gente coloca ela, sim, como verdadeira. Outra, os professores também introduzem valores éticos na escola, por meio de exemplos e incentivos, como mostrar que não se deve pegar o que não lhe pertence ou de não admitir que uma criança pratique o sofrimento de outra, né? Certo também. Então aqui a nossa sequência é a letra B, tá? Todas são verdadeiras. Gabarito, letra B, ok? Dando continuidade aí, vamos embora, que a gente tem muita coisa ainda para ver. Questão número 8, vamos lá. Questão número 8 diz o seguinte: a Constituição Federal Brasileira determina os princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado. E analisando os itens abaixo, podemos afirmar que não consta entre os princípios respaldados aí pela Constituição. Então, nós temos aqui, ó, artigo 206 da Constituição Federal. Esse artigo 206, eles vai falar para a gente os principais princípios, tá? Aconselho vocês a olharem, principais princípios aí. Então, vamos lá. A. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim, a Constituição ela prevê isso aqui, tá? Lá no inciso 1º, no item 1º do artigo 206, tá? Então, ó, artigo 206, item 1º, tá? Certo. Isso aqui realmente, igualdade é um princípio que deve ser ministrado no ensino. Então, ó, ok. Igualdade de condições, ok. B, pluralismo de ideias é um princípio, ok, de concepções pedagógicas também, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Letra B também está correta, tá, pessoal? E aqui o pluralismo, vocês analisam o artigo 206, item 3, tá? Outro, garantia do direito. Vamos lá. Garantia do direito à educação e aprendizagem no período que compreende educação básica. Pessoal, não é ao período que compreende educação básica, não. É ao longo da vida, tá? É ao longo da vida. Isso aqui tá errado. Tá errado, tá? A letra D, ela tá certa porque um dos princípios realmente é o piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Esse aqui também é artigo 206 da Constituição, item 8º, tá? Para vocês darem uma olhada e se respaldarem na legislação. Pessoal, lembrem-se o seguinte, é um direito do aluno ter acesso e permanência à escola, tá? Mas não é somente durante a educação básica, não. É ao longo da vida, tá? Mesmo que o aluno não tenha concluído na idade apropriada, ele tem direito. Então, ó, olhem só, a garantia do direito à educação e à aprendizagem no período que compreende educação básica? Não, ao longo da vida. Ao longo da vida, beleza? Tá? Então, aqui nosso gabarito da questão número 8, letra C, é a nossa resposta incorreta. Não é um princípio que consta lá na Constituição Federal.
Vamos dar continuidade aqui, segmento a nossa aula. Questão de número 9. Vamos lá. Em consonância com o artigo 208 da Constituição Federal, então vamos marcar aqui. Artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Aqui, o artigo 208, ele traz para a gente o dever do Estado como a educação. Será efetivado mediante garantia de, exceto. Qual é aqui o incorreto? Que não é dever do Estado. Letra A. Atendimento educacional especializado. Então, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A banca cobra isso em cheio. Esse artigo 208 da Constituição cai muito em prova. Não é regularmente, exclusivamente, inicialmente, é preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento educacional especializado é preferencialmente na rede regular de ensino. Repitam comigo. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência é preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Não esqueça, não esquece, vai fazer a prova e vai lembrar de mim. Olha só, letra B. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita não apenas para os que nela tiveram acesso à idade própria, novamente, ao longo da vida. Então, a gente já achou nosso exceto aqui, tá? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita ao longo da vida, não apenas para os que a ela tiveram acesso na idade própria, tá? Tá errado isso aí. Cuidado, pessoal. Cuidado, tá? Aqui, ó, artigo 208, item inciso primeiro aí desse artigo, tá? Que vai falar para vocês aí. Letra C realmente está certa, progressiva universalização do ensino médio gratuito. A letra A está certa, a letra C está certa. A letra D diz atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? Aqui, ó, artigo 208, o item 7º, tá? E a progressiva universalização do ensino médio gratuito, também artigo 208. E aqui o item vai ser o item 2. Beleza? Quem tiver com a Constituição pode rabiscar aí, pode grifar esses itens aí. Beleza? Questão 10, meus amores. 10, questão 10. Estamos chegando no final da nossa live. Já deixou seu like, tá? Professora é meia tímida e etc, mas eu preciso muito que vocês deem um feedback. Tá tranquilo? Direto ao ponto? Tem uma coisinha que precisa melhorar? É importante esse feedback de vocês. Não esqueça de deixar o nosso like, porque a gente precisa crescer o canal, precisa fazer um processo de democratização de conhecimento. Por mais que eu seja tímida, pode não parecer. Eu sou tímida, tá? Eu sou mega tímida. Mas ensinar para mim, transmitir conhecimento para mim, ser mediador na vida de alguém, mediadora, na verdade, na vida de alguém, é o maior dom que eu poderia receber na vida. Então, deixa para mim o seu feedback aí. Vamos responder a nossa última questão. Vamos fechar nosso simulacro com chave de ouro. Vem comigo, pessoal. Na tela aí, questão 10. A Constituição Federal de 1988, né? Consolidou regras. Beleza, então, ó, Constituição Federal de 88, também conhecida como Constituição Cidadã. Mais gerais ou mais específicas, que contemplam o interesse da população negra. Assim, o texto constitucional expressamente, pessoal, olha só, vocês podem ir lá no artigo 215, tá?
vocês podem ir lá no inciso primeiro e eu vou transcrever esse inciso primeiro porque eu preciso que vocês anotem aí no material de vocês. Então, olhem só. Inciso primeiro diz o seguinte do artigo 215 da Constituição Federal. Diz aqui, ó. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras. E de outros grupos participantes participantes do processo civilizatório nacional. Pronto, né? Artigo 215, inciso 1º, diz isso aí. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Beleza. Agora a gente vai responder a nossa questão, tá? Vocês irão entender o porquê que eu coloquei isso por escrito. A letra não tá bonita, mas acredito que dê para entender, né? Então, olha só. A Constituição Federal de 1988 consolidou regras mais gerais ou mais específicas que contemplam interesses da população negra. Assim, o texto constitucional expressamente, letra A, atribui ao Estado, então, ó, o texto atribui ao Estado o dever de proteger as manifestações das culturas populares afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Basicamente, essa está correta. Acabei de colocar a resposta transcrita para vocês, tá? Sim, o Estado ele tem o dever de proteger as manifestações das culturas populares afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Nossa resposta correta é a letra A, tá? Aqui o Estado ele não impõe, tá? O tombamento de todos os documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos e a concessão de direitos real de uso desses territórios e seus ocupantes. C. Dispõe que a prática de racismo constitui crime ineffaciável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, tá? Não determina também a criação de políticas públicas que fomentem a participação negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, né? A questão aqui, determinar não, a Constituição ela é democrática. Cuidado com as palavras impõe, determino, beleza? A Constituição é democrática, ela respalda, ela cuida, né? Ela abraça. Prestem bem atenção nisso aí, pessoal. Sim, vai ter políticas públicas, né? Voltada para a população negra, sim, tá? Em condições de equidade, de acesso mesmo, tá? É fácil falar de igualdade. É tanto que nas minhas aulas eu nem uso a palavra igualdade, eu uso equidade, porque a equidade te dá um acesso realmente igual, né?
igual ali. Então você pode ter a igualdade. Nós temos um pódio. Todos eles estão no pódio, primeiro, segundo, terceiro. Um vai enxergar mais do que o outro vai estar mais acima que o outro. E na equidade, todos estão igual. Aqui, ó, o acesso de condições de acesso e permanência é o mesmo. A equidade, ela é bem melhor. Não tem nem comparação com a igualdade, tá? Então, aqui o nosso gabarito da nossa questão é a letra A. Com base na explicação do artigo 215, tá? O artigo 215 ele diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, o gabarito da nossa questão de número 10 e última questão da nossa aula de hoje é a letra A, pessoal. Letra A. Voltei aqui com vocês de novo. Foi uma satisfação estar com vocês até este momento. Aguardo vocês em próximos encontros aí. Fiquem bem. Esse foi o nosso simulado de conhecimentos para carreiras educacionais, tá? Lembrem-se, às vezes o tema não está explícito no edital, mas ele está implícito. Principalmente quando eu trouxe uma questão para vocês sobre atendimento hospitalar ou pedagógico domiciliar. Não se esqueçam, tá? É sempre bom a gente agregar conhecimentos. Nessa aula a gente abordou o atendimento pedagógico domiciliar, hospitalar, LDB, Constituição Federal, papel da escola, projeto político pedagógico, tá? A gente falou um pouco sobre também de Vasconcelos, que fala sobre a questão, né, do projeto político pedagógico. Então, fiquem bem, se cuidem, até uma próxima aula, ó. Beijão. Tchau, tchau, pessoal.